Ele estabelece o paralelo com a teoria de classe que eles estão discordando, né, do marxismo. Por exemplo, ele fala que a ralé corresponderia ao proletariado e os batalhadores ao subproletariado. Né? Ele dá uma situada nisso em torno da página 315. Seriam duas frações de classe sem lugar fixo na produção, e aí a crítica dele vai se voltar para o fato de elas não serem analisadas na especificidade delas, assim como margem dos processos, sendo que elas seriam centrais no caso brasileiro. Acho que dentro disso, e isso é uma crítica que eu faria ao GC, assim, ele citou muito pouco, e podem também me chamar de marxista enrijecido, mas acho que ele transparece muito pouco qual é o movimento concreto da economia que permite os batalhadores surgirem enquanto classe. Né? Porque acho que o fato deles batalharem meramente não é um negócio de hoje. Né? Esse é o ponto, assim, que ele assume, né, que de projetar o futuro e de construir uma concepção de lutar pelo futuro é uma coisa socialmente construída, mas não é os anos 90 que trouxeram isso. Né? Então acho que ele pega um pouco nesse sentido, de explicar que seria um movimento concreto que permite, através de batalhar e etc., uma fração da classe trabalhadora se expandir do seu poder de consumo e etc. Acho que uma coisa interessante que ele se coloca nesse capítulo é um pouco essa discussão do consumo de massas. Assim. Ele estabelece uma polarização ideológica, né, entre o consumo de massa dos batalhadores e o consumo, uma falta de palavra, de vanguarda da classe média tradicional. Então ele vai colocar como, ao mesmo tempo, esse consumo de massa também é uma dessas medidas dos batalhadores de conseguir encontrar referenciais de expectativa, né? Então é o famoso caso do iPhone, porque todo mundo quer ter um iPhone, porque é um modo de ser balizado dentro de expectativas sociais, ou quando se atende ou não a elas, dentro ou fora delas, né? Enquanto para a nossa classe média tradicional, o consumo que ela faria, que ela não consegue enxergar também como consumo de massa, é o consumo da originalidade, que ele vai falar, né? Ela gasta com a aula de balé e de pintura da filha, que é o que vai despertar a originalidade individual dela, etc. Diferenciar esses dois consumos, acho interessante a gente se aprofundar um pouco nisso. Assim. E aí, um pouco falando do 18 Brumário, primeiro que eu acho que é um texto muito interessante porque, enfim, o Marx escreve ele 2 anos depois do que ele se pretende relatar e ele está contando história, né? Então, aquele ponto de vista do sujeito que analisa história distanciadamente não existe. Tem um compromisso, tem um lado, panfletário em algum grau, até muito panfletário em algum grau do 18 Brumário. Acho interessante, mas eu acho também interessante, principalmente quando a gente for entrar no síntese, ele vai trazer esse conceito do bonapartismo, né, que o Gramsci também usa como cesarismo, que o 18 Brumário elabora, né, para explicar como o Marx cita isso muito bem, assim, essas classes intermediárias que não conseguem se organizar e impor por si mesmas um projeto de sociedade, depende de uma força exógena, né, superior, que até dialoga muito com esse contexto da religião, né, como também é projetada por um plano do céu, da transcendência e a capacidade de transformar a realidade concreta. E acho que é interessante também quando ele utiliza esse conceito de mimesis, assim, e ele principalmente está discutindo do Napoleão III, como os camponeses reconheciam nele, pelo Napoleão I, uma série de medidas que beneficiaram eles concretamente, né, em redução de tributo, de taxa sobre a terra, etc, etc. E acho interessante para a gente também pensar, e dentro um pouco do nosso debate do contexto brasileiro, essa divisão de partidos e legendas, né? Acho que temos trilhões de partidos, né? E será que essa é a concepção que a gente tem de partido quando a gente vai olhar a teoria crítica, né, de uma concepção coesa programática de sociedade, enfim. E muito interessante entender, acho, no caso brasileiro, como essa pluralidade de legendas e, no limite, o fisiologismo tão criticado e etc., na mimesis concreta dele, representa os interesses da burguesia, porque no livre interesse individual de cada parlamentar que topa tudo para ter um monte de grana na campanha e se reeleger, né, no mais esses interesses particulares que compõem as grandes legendas da direita brasileira, eles reproduzem na prática social deles a prática dessa burguesia que concorre no mercado pelo seu livre interesse individual. Né, e aí essa correspondência tanto objetiva da busca de recursos nesse setor, da necessidade de apoiar os projetos dele, também quanto na prática social dele. Né? Acho que é interessante para a gente também não ficar numa concepção enrijecida do marxismo de que existiria alguma correspondência imediata. Então, o grande representante da classe tal tem que necessariamente ser um membro dessa classe tal. Né? Acho que também é por aí, acho que o 18 Brumário contribui para isso. É mais por aí. Jonas. Não, para dialogar, Vinícius. Isso. Para dialogar com Vinícius. Espero que não pareça que eu esteja debatendo até que, tipo, acho realmente que debater a questão da religião é politicamente importante, útil, não simplesmente, né?
não tenho experiência etnográfica, mas assim, das coisas que eu li, e tentando entender o esforço do grupo, né? De um lado, eu acho que a disciplina ela não está ausente, no caso da Ralé, né? Foi isso que eu, no nosso outro diálogo, eu tentei trazer um pouco disso. Eles falam que a conversão religiosa ela tem um sentido de dar um padrão mínimo de disciplina e autocontrole para quem não tem predisposição nenhuma para isso. Então, acho que eles não negam que a conversão religiosa, no caso da Ralé, no caso da Igreja Universal, tenha alguma efetividade. Eu acho que o que eles estão fazendo a disciplina está presente nos dois casos e ela é qualitativamente diferente, ela tem um sentido social diferente. No sentido, principalmente, do que a Dê estava levantando, que acho que é a perspectiva futura. Então, por que pentecostalismo, ética do trabalho e capital familiar são coisas que estão entrelaçadas? Porque tem a possibilidade dessa estratégia de classe vingar, significa que nas próximas gerações vai se alcançar um patamar mínimo de segurança. No sentido de que o capital familiar é justamente uma estratégia para se ter acesso a capital cultural e capital econômico. No sentido de um melhor posicionamento no mercado de trabalho, etc, etc. Então, nesse sentido de longo prazo, eu acho que a gente pode extrair coisas que vão deixar a gente pessimista, nesse sentido de, conforme o patamar se estabiliza, se transforma politicamente numa questão de conservar e reproduzir a sua própria situação privilegiada. Eu acho que isso que é o que está qualitativamente diferente, que por mais que a disciplina esteja presente no caso da Igreja Universal e no caso das igrejas pentecostais, é a possibilidade disso se traduzir numa condução, esse é o termo que eles usam do Weber, da condução prática de vida. Então, disso se espraiar por todas as esferas da vida. E aí, por exemplo, para não ficar só na discussão que eles estão trazendo, né, o livro do Mariano, Ricardo Mariano, os três pilares que ele coloca sobre a Igreja Universal são a Guerra Santa, ou seja, né, essa narrativa do bem contra o mal, a questão da teologia da prosperidade e a questão do liberalismo das condutas, no sentido de que não existe uma rigidez de você deve fazer isso em comparação com as igrejas não neopentecostais, com as igrejas pentecostais. Posso fazer uma observação só sobre esse ponto? Esse liberalismo das condutas está mais ligado a vestimentas e a você não estar só com o seu grupo fechado para você ser seguidor da religião. E a questão que pega é justamente essa da prosperidade, que a disciplina dos neopentecostais vai estar ligada à questão da prosperidade, porque enquanto dos pentecostais clássicos e deuteropentecostais vai estar ligada a aspectos morais. Você não pode se divorciar, você não pode... Mas é isso justamente, sei lá, que o Weber está tratando, certo? Tipo, as questões morais também significam a legitimação de uma conduta de vida que tem uma afinidade com o capitalismo. No sentido de que não é simplesmente, enfim, essa interpretação, certo? Sim. Não, a questão moral não é divorciada da questão econômica, no sentido de uma conduta racional da sua vida na sociedade capitalista, moderna, etc. Especial não é você se divorciar ou não, é se você for divorciado, você não é da nossa igreja. Enquanto nos neopentecostais você pode ser. E daí no seu próximo relacionamento você vai ganhar um curso para blindar o seu casamento. Um casamento blindado. A Universal dá esse curso. Para que no te divorcies, no,
Mas acho que o ponto é simplesmente, eu acho que eles estão construindo tipos, certo? Então aí você pode falar, na realidade as coisas estão funcionando de uma maneira diferente, etc e tal. Agora, eu acho que é uma construção que faz sentido, de fazer a diferenciação de que os batalhadores estão mobilizando a religião para atuar na prática, na consolidação do patamar mínimo de segurança, etc, etc. Concordo totalmente. Que é a questão do ascetismo. Não, do ascetismo não. Mas eu concordo com a religião. Só que o meu ponto é que a religião da ralé também é a mesma das dos batalhadores. Não tem essa Não diferença. é a religião, então, que diferencia. Não é a religião que vai diferenciar um do outro. Inclusive, só para dar uma palhinha assim, nessa discussão, eu conheço um monte de gente que estaria nessa categoria dos batalhadores e está no universal. Assim, óbvio que, pelo menos, não é uma pretensão universalizante. Agora, não é um, não é dois, não é três. Assim, Não, tem a disposição geográfica dos templos. Della classe media che cammino universale. Na cidade de São Paulo funciona assim: você tem os templos da Universal e de grandes igrejas neopentecostais em grandes avenidas. Você passa lá na Celso Garcia, tem um do lado do outro. Enquanto você vai ver a Assembleia de Deus, Ministério Belém, Ministério Missão, elas estão nos cantinhos das comunidades, das favelas, e são frequentadas por aquele público. Mas a do Braz é até o pentecostal, não é pentecostal mais. Não, só dialogar um pouco com a questão do Lang, de que o GC não enxerga tanto a determinação econômica nas classes. Só assim, na conclusão, ele fala que o que eu acho é que essa divisão ralé, batalhadores, ela não me parece ser uma estratificação permanente teórica das classes. Me parece assim, ele escreveu a ralé sobre uma classe que ele identificou naquele momento e houve um fenômeno que surgiu essa nova classe média e ele foi isso, né? Esses são os batalhadores. Então não parece que ele está universalizando essa teoria, ele está analisando um caso concreto. Fala, quem são essas pessoas que saíram da ralé ou ascenderam, mas não são a classe média, né? São essa nova classe trabalhadora. E aí ele tem um momento que eu acho interessante, que ele fala assim: o capitalismo financeiro, com as políticas sociais do governo Lula, encontrou uma massa de pessoas dispostas a trabalhar de qualquer jeito para ascender socialmente. Então é aí que entraria, digamos, esses caras já existiam, mas por que eles não eram batalhadores? Porque não tinham as condições econômicas. Quando você deu um estímulo ao mercado interno, essas pessoas que já estavam predispostas a trabalhar muito para ascender, de fato ascenderam na renda. E aí são esses batalhadores. No, no. Marcias. Quer trocar, Marta? Eu fico, na verdade, com a questão do fato, assim, a ligação que há entre a ralé e os batalhadores e na verdade, eu não sei, assim, a gente percebe um pouco a dificuldade e a possibilidade da ralé se transformar em batalhador e qual é a possibilidade dessa classe não ser estática, o Vinícius estava colocando, né? Porque eu sentia, pelo menos no texto da ralé, que ele colocava algumas condições de criação como sendo determinantes na vida da pessoa, e daí tinha algumas questões que eu, na verdade, assim, me aproximo da crítica que a Dani fez, que é da proximidade que tem dos elementos que ele encontra entre aquilo que seria favorável para a pessoa no capitalismo com aquilo que está no capital social, que ele vai falar da capacidade de pensamento prospectivo e da autoestima, que ele fala que a classe média desbanja a autoestima, e eu não lembro quais são os termos que ele usa no capital social, ele usa confiança. Confiança, E daí a única coisa que eu pude perceber um pouco de diferente, só para ajudar também na sua diferenciação, é que ele vai colocar
esse processo um pouco mais como não vindo somente da pessoa, como fariam aqueles que lidam com o conceito de capital social, mas sim de um ambiente que essa pessoa foi criada, e daí, nesse sentido, não, a meritocracia do capital social estaria no indivíduo, né? E daí a meritocracia do G7 estaria injustificada a partir do momento que ela vem da família e do espaço que essa pessoa... Da classe mesmo. Oi? Da classe da mesmo. classe, mas sem essa seção de classe, dificuldades da classe do G7. E daí, uma questão que na verdade para mim foi surpreendente, como o Fatah, é a questão da percepção do Estado. Assim. Porque a gente vê que essa leitura patrimonialista, ela agora nos taxar, principalmente, os petistas aqui, como os assistencialistas, né? E vira aquela coisa extremamente incômoda do limite do assistencialismo. A nossa Bolsa Família seria o assistencialismo, os nossos projetos de desenvolvimento social através da melhor distribuição de renda seria assistencialismo ou não. E tendo essa classe de trabalhadores com uma percepção de que o Estado foi importante, eu acho que é nesse momento que a gente coloca a disputa entre o Estado e a religião. Assim. Eu fico um pouco com essa impressão de onde está vindo esse meu movimento de ascensão social. Eu vou perceber ele como algo estabelecido pelo meu voto ou pelo meu terço e o meu domingo dedicado à igreja, que vai me ensinar como ter o meu comportamento. Assim. E, por fim, eu fico um pouco em dúvida na discussão do consumo e o consumismo, que o Zante também estava colocando, que não sei, eu acho que a gente uma vez chegou a ter algum acordo que era, não é Elvira? Alcione, desculpa, feio. Alcione, que seria, para algumas classes assim, não existe um consumismo. Essa classe ela está entrando no mundo do consumo, ela tem uma urgência absurda pelo consumo e a partir desse momento ela vai colocar aquilo que ela precisa, né? E daí, enfim, ela tem a propensão ao consumo e nenhuma poupança e tal. E eu acho extremamente preconceituoso o GSE classificar os diferentes consumos, assim, porque essa galera tem sim um consumo de vanguarda, para o seu conceito, que é o boné New Era, né? O boné Abarreta, que é um boné caro pra caramba. Tudo bem, ele não vai comprar um vinho, mas ele vai comprar esse boné. E eu fico com uma dificuldade assim de fazer essa diferenciação entre o que seria o consumo refinado e esse consumo popular. Assim, né? Enfim, são as minhas questões. São 9h20. Tem mais 3 pessoas inscritas. Eu posso encerrar ou tem mais alguém que quer? Encerrou, então. A Marta queria. Sim, depois. Arthur. Não, só queria tratar um pouquinho mais do que o Anjo levantou. Achei muito legal, de certa forma, de fazer essa espécie de... Não é bem uma defesa do marxismo, mas a gente tem que evitar também de levar as coisas muito a ferro e fogo, porque tem uma leitura muito, acho que pobre, que se faz a partir do prefácio 57, com relação a um determinado determinismo econômico que se tem, etc. O que eu estou querendo falar é que classe, em Marx, não é um conceito, é um termo polissêmico. Assim, se você pegar uma obra marxista de cabo a rabo, você pode trazer várias definições de classe, e boa parte do marxismo do século XX se debateu em cima de uma reconstrução metodológica, uma reconstrução dos conceitos do marxismo e tudo mais. Bom, isso é muito legal na academia e tudo mais, mas para trazer, né, um sentido político para o conceito de classe, é muito legal uma determinada leitura em que se vê a classe em si, a classe para si, né, e da possibilidade de uma consciência de classe. Eu achei esse texto do Gessé muito bacana, muito legal, porque ele pega esse tema que ele é muito complicado,
toda a teoria crítica pela segmentação da classe trabalhadora, em especial porque no 18 de Brumário, isso é uma fonte também, vai se querer ter, Marx vai levantar a questão do grupo proletariado, do empesinato e de como todas aquele cálculo, né, de classes se debatendo naquele momento ali na Segunda República Francesa, vai levar ao bonapartismo, que plasma, de certa forma, esses vários interesses em uma esfera mais ou menos autônoma do Estado, etc, etc, etc. Bom, eu achei muito bom que na conclusão ele deixa isso em aberto, ele não procura... eu não li o texto do Haller, mas eu particularmente não vi nenhum ponto pessimista na conclusão dele. Ao mesmo tempo que ele não coloca, né, vamos dizer assim, ele não veste esse conceito que ele está querendo levantar de uma nova classe trabalhadora com nenhum tipo de estigma, de populismo e etc., quanto também de nenhum tipo de heroísmo, né? De que isso vai essa então, portanto, vai ser a nova classe que vai ser fora da balança, escambau, né? Acho que pra gente, enquanto petista, né, assim, não vou levar em consideração isso, é muito bacana pensar essa nova classe trabalhadora, tanto nos limites de uma social-democracia que a gente está pretendendo construir, quanto nas suas potencialidades também. Então, a gente não pode nem simplesmente pensar que a gente está reproduzindo a experiência europeia, certo? E, ao mesmo tempo, a gente também tem que levar em consideração quais foram os problemas que ela teve e tudo mais. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque tem um determinado momento, né, em que o Gessé vai querer debater com Lamounier, que fala naquela teoria da modernização, e vai querer acusar eles, tudo isso. E porque isso, de certa forma, é um elemento central, né, na ideologia das classes dominantes, né, na ideologia dominante também, daquela síndrome do cachorro do cachorro com o rabo entre as pernas, né, que a gente tem no terceiro mundo, de somos corruptos e não há a confiança e tudo mais. Então, isso é muito bom para afastar, né, vamos dizer, essa espécie de sombra de populismo que qualquer tipo de governo progressista vai ter no terceiro mundo. E, enfim, é bem essa intervenção que eu queria fazer, nessa linha, só para levantar isso. Seguinte, eu acho que é mais uma pergunta do que um debate aí. Me chama a atenção quando você colocou que o Gessé fala em modelo fordista. Então, o que eu entendo, eu não sei se está correto, por modelo fordista é o modelo do capitalismo industrial, quando reuniam-se, né, trabalhadores dentro de uma fábrica e se estabelecia uma linha de montagem. E a linha de montagem, a produção em série, que caracteriza o modelo fordista. Eu sempre achei isso, né? Mas parece que o Gessé tem uma outra concepção aí que é o modelo fordista. Agora, quando a gente fala em modelos fordistas, e isso eu não percebo em Gessé, a mais-valia. Você tem que fazer essa colocação, porque o trabalho, né, insere a produção, insere a linha de montagem, visa a produção de mais-valia, e nisso daí entra a questão do tempo. Ele não elabora nada disso daí. Ele também, o Gessé também faz uma mágica, porque ele não analisa toda essa estrutura, que é a estrutura fundamental do capitalismo, e ele não analisa a transformação disso daí para aquilo que nós temos hoje em questão de produção capitalista. Então, se você tem um trabalhador dentro de um recinto, de um espaço, né, que fica 18 horas ali, porque ele trabalha às 8, depois ele trabalha a hora extra, depois mais extra, enfim, a mais-valia. Então,
criação de organizações internas. Então, você começa a ter as primeiras organizações operárias, né, trabalhadores, a partir dessa circunstância de eles estarem todos numa linha de montagem no trabalho sério. Bom, então, quando nós pensamos na evolução do capitalismo até hoje, né, está tudo diferente. Né? Você não tem mais essa questão da linha da montagem, porque isso daí você faz, você costura uma peça no Japão e quem vai emendar essa peça com outra é a máfia da Itália, ou se não vem do Brasil, é o boliviano, né, de forma clandestina, é uma loucura. Então, o sindicato praticamente não consegue prevalecer num sistema desse aí. Bom, então eu me pergunto, a minha grande dúvida, a minha pergunta é, o GESER, ele ignora tudo isso. Ele não leva tudo isso em consideração quando ele faz as análises dele. Então, ele fala, modelo fordista. O que é isso? É um conceito novo que ele está inventando? É uma nova interpretação que ele está dando ao conceito? O que é? O que eles estão entendendo do modelo fordista, né? Porque não é o que tradicionalmente existe. Eu fico cheia de dúvidas. Então, quando eu leio esse autor, que é autor só na introdução e na conclusão, porque não é ele, né? São outros. Então, eu fico me perguntando, sabe, o que é isso daí? De onde que ele está partindo? Ele já dá tudo por entendido, por sabido, por conhecido, e então ele se sente com o direito de criar um novo conceito sem explicar esse conceito. É como quando ele fala em ralé. O que é essa ralé? Né? Aí tem as pesquisas a respeito das prostitutas, né? Um exemplo, que está lá no livro. E eu fico pensando, mas as prostitutas estão se organizando em associações e reivindicando leis trabalhistas. Elas são ralé? As empregadas domésticas estão fazendo conquistas em cima de conquistas. Isso é ralé? O que ele chama de ralé? O que é ralé? Então, eu sinto nisso um juízo de valor tremendo, quando ele fala em ralé. Um juízo de valores e uma coisa que me preocupa e que é uma dúvida, eu estou assim com 1000 interrogações na cabeça, né? Há um mês que eu penso nisso, não consigo, inclusive eu me sinto muito insegura em estar falando essas coisas, porque eu tenho a impressão que eu estou dizendo besteira em cima de besteira, né? Porém, eu vou falar porque eu acho que tem que ser, inclusive a besteira tem que ser examinada, né? A gente lê um livro de 400 páginas, por que não escutar uma pessoa que diz besteira durante 55 anos? Mas aí, eu me pergunto, quando o Marx fala em mundo, como é que a gente entende a definição do conceito de mundo? Né? Ele não explica no 18 primário. Ele só joga o termo. A gente tem que cumprir o conceito. Então, não há definição. Né? Ele está mexendo com esse conceito dentro da dinâmica dos acontecimentos do século XIX, 1800 e tanto. E o GESER faz a mesma coisa, ele joga o conceito de ralé. Mas toda vez que eu escuto essa palavra, é depreciativo. Então,
o termo ralé não é igual ao termo lumpen. Não é. Comprou. Então, essas são as minhas dúvidas, tá? Então, eu não sei. Eu gostaria de falar um pouco, né? Agora, eu posso terminar só uma coisa? Toda essa questão da religião, eu achei interessante. Toda essa parte que ele fala no segundo livro sobre a religião, achei interessante. Ele explica muita coisa, mas ele também fecha. Vocês dizem que não está fechado, para mim está fechado. Ele engessa tudo, não tem saída, ele não apresenta soluções, ele não dá perspectivas, não dá. Eu não enxergo isso. Bom, eu não enxergo. Tá? É só isso. Tá. Enfim, quanto à questão do modelo político, eu acho que no texto dele, o GCM faz uma compreensão que não é exatamente equivocada no modelo fordista, porque ele abrange essa questão, essa noção da linha de modelo de produção em série. Eu acho. Ele justamente entende, mas é que ele entende que existe um lado positivo, entre aspas, do modelo fordista, que seria justamente essa questão de garantir, por exemplo, salários um pouco maiores e permitir... Não garante salário maior, eu acho que assim... É que ele está falando do estado de bem-estar social. Ele está falando do estado de bem-estar social, exato. Que seria, nos Estados Unidos existe justamente o estado de bem-estar social, mas uma classe trabalhadora um pouco mais privilegiada, digamos assim, nesse sentido. Que é uma classe trabalhadora que tem acesso a consumo. Só que no modelo fordista, justamente o que ele critica é justamente uma coisa que você mencionou, que é a questão do... que existia a possibilidade de organização sindical, porque os trabalhadores, estando dentro da fábrica, podiam ter uma comunicação e se contrapor àquela vigilância que era imposta sobre eles. E com o modelo de produção flexível, que é o que surgiu depois, os trabalhadores perderam essa possibilidade de organização porque o processo produtivo foi todo dispersado. E aí, justamente, o que tenta se incutir na mente dos trabalhadores você deve contribuir para o crescimento da empresa, porque assim você vai estar, enfim, atingindo, sei lá, você vai ser bem sucedido, seu salário vai ter alguma coisa nesse sentido. E tenta se minar a consciência de classe do trabalhador. Só que quanto à questão da ralé, você mencionou... Eu acho que a concepção dele é exatamente igual à sua. O Fordismo é a antiga classe trabalhadora. Sim. E aí a nova classe trabalhadora é justamente depois que o Fordismo se desestruturou, e aí você vem com essa história de que cada um é autônomo, cada um é patrão de si mesmo e tal, e você perde você não tem sindicalização, então é exatamente a mesma concepção sua. Que dificulta a organização sindical. Tipo assim, a terceirização, tem várias coisas, eu não menciono isso, mas eu acho que não tem dentro desse modelo de produção flexível. Só que a questão que você falou a respeito da ralé, sobre a questão de, às vezes, o GSE cristalizar certos conceitos, eu acho que eu concordo, assim, eu acho que, às vezes, eu enxergo, não sei, por exemplo, acho que ele, sei lá, não sei se existe um rigor conceitual que eu vou dizer, mas eu acho que ele queria, de certa forma, um pouco de tipo ideal, assim, tipo, ele identifica que a ralé, não sei se exatamente assim, tem a família desestruturada, não sei o que, ele bota a elite da ralé, eu acho que ele, eu não sei, isso me deixa muito desconfortável. Mas ele não atribui em nenhum momento, me pareceu, que a ralé existe por alguma razão, certo? Ele não faz essa colocação. Ele coloca como, sei lá, um defeito pessoal, individual. Então, se o indivíduo tiver força, quiser tal, ele sai disso. Não é bem assim. Sim, a gente sabe que isso existe. Eu acho que isso daí é mágica, não tem, existe. Eu acho que a crítica justamente é isso, porque eu acho que parece que o Land, o Fatah, Arthur, acho que eles mencionaram justamente essa questão, que eu acho que o GCE eles consideram muito a questão de como o substrato material influencia na vida das pessoas, porque eu acho que essa questão do trabalho, não sei o que ele fala que justamente os batalhadores têm essa ética do trabalho, não sei o que, acho que ele
examina muito o plano ideológico, mas ele deixa a desejar no plano material. Então eu acho que isso é uma coisa que está muito presente, que assim, a gente pode verificar muito na análise dele. Quando ele fala em capital cultural, quando ele fala em capital familiar, eu acho que são facetas da ideologia que são facetas de ideologia. Tipo, para mim, sei lá, tipo, você entendendo de uma maneira mais marxista, assim, tipo, isso é uma coisa que decorre das relações materiais de produção. E essa ideologia que surge a partir das relações materiais de produção é que a gente tem a tarefa de desconstruir. Enfim, tentando concluir de uma maneira breve. Assim, eu acho que o que está na conclusão, que é um fator-chave, que eu acho que o trabalho do GC leva a nossa crítica, apesar de eu achar que metodologicamente ele constrói as coisas muito distintamente, assim, de distinguir capital cultural de capital econômico. Eu acho que isso é uma coisa um pouco bizarra, eu acho que parece que ele consegue que a sociedade tem uma esfera cultural e uma esfera econômica, quando eu entendo de uma maneira diferente. Só que eu acho que o que deve ser entendido enquanto uma coisa central no trabalho dele, que é o que ele traz no final da conclusão, assim, é que a gente está, parece, numa encruzilhada em que existe a possibilidade de, fazer com que a classe média, a nova classe trabalhadora, incorpore os valores da classe média tradicional, ou que a gente consiga disputar de uma forma diferente e isso está em aberto. Eu acho que isso que é a questão-chave. Assim, eu acho que o que ele está tentando identificar são como foi pulverizada a consciência de classe, apesar de eles usar termos diferentes, por esse novo modelo de produção e através de vários instrumentos. Acho que a religião é uma dessas maneiras de pulverizar essa consciência de classe e de dificultar a organização de uma maneira bem simplista, mas eu acho que a religião cumpre um pouco esse papel, na medida em que, enfim, quando, por exemplo, essa teologia da prosperidade, para mim, cumpre muito esse papel, assim, uma questão, reforça muito o individualismo, reforça muito tudo isso. E, tipo assim, eu acho que ele enfatiza, as políticas sociais, elas são preponderantes, são muito importantes, no sentido de promover uma organização dos trabalhadores, mas ela também pode ser apropriada pelo capitalismo no sentido de, no sentido de inserir essas pessoas no mundo do consumo e de apropriar os valores da nova classe média. Então acho que está em jogo uma disputa de ideologia, assim, uma disputa de ideologia para tentar, enfim, possibilitar uma organização concisa que busque de fato uma transformação da sociedade, não apenas pessoas que ascendam socialmente para entrar no capitalismo de novo, assim, né? Acho que não ficou tão claro, assim, mas eu acho que, enfim, isso que possibilita a disputa de hegemonia. Acho que eu mostrei esse conceito, sem dor, teórico nenhum, assim, mas, acho que, enfim, isso é necessário, pensar justamente essa questão da organização dos trabalhadores, dos interesses dessas classes menos favorecidas, para tentar, não fazer com que a gente só reproduza uma lógica de consumo, mas a gente tente desconstruir essa lógica. Marta. Yo me quedé pensando en algo que dice Jesse con respecto, bueno, que el capitalismo sigue perpetuándose, ¿no? Que hace 200 años que está el capitalismo y que va a hacer de todo para perpetuarse, para seguir y va a asimilar y yo me lo imagino como fantaseándose de una cosa o de la otra en pos de perpetuar ese mismo capitalismo y eso mismo, entonces, como asimilando, ¿no? Como comercializando todo y quitándole el sentido a las cosas en pos de un sentido comercial, qué sé yo. Se me puede ocurrir la pavada de que después estaba de moda usar camisetas de Che Guevara, aunque no pensaras como el Che Guevara, por ejemplo. Pero que ¿no? Todo se usa para comercializar. Por poner un ejemplo, no por ser argentina que hablo de Che Guevara. Puedo hablar del Papa, Bergoglio también. Pero no, eso, como todo en función de perpetuar eso, que parece un monstruo, no sé, una cosa así como amorfa, pero que sí, parece que está en manos de unos pocos. Y entonces pensándolo al revés, porque uno piensa, bueno, nosotros, este curso que estamos haciendo, estamos pensando, bueno, hablando de la nueva clase trabajadora, clase trabajadora, para poder elaborar ideas, ¿no es cierto?, para poder presentar, ¿no es cierto?, y
y digo, pucha, quantos interrogantes, ¿no? Porque eso que você falou, me quedé pensando en eso que você falou, bueno, o perigo es reproducir siempre, volta a reproducir, entonces esa nueva clase trabajadora pasa a ser clase media y entonces volta, ¿no es cierto?, a relegar, vuelve, sigue existiendo una ralé, y así. ¿Cómo se corta eso? Una pregunta, ¿no? Porque una cosa sería, bueno, ¿esto es así o se puede cortar ese círculo? Se puede pensar de otra manera la cuestión, se puede pensar, a ver cómo se frena algo así, para que no llegue ese momento, ¿no es cierto? Bueno, una cosa que se me ocurrió por ese lado. Yo justamente, así como el capitalismo, también lo pienso así, ¿no? Si el tema es que el capitalismo, para perpetuarse, se fantasea y organiza las cuestiones como para seguir y manipula, bueno, eu acho también, lamentablemente, eu acho que las religiones están para eso, para manipular. Lamentablemente, eu acho eso. Lamentablemente lo siento. Y hay algo por eso mismo, ahí donde la sociedad está fallando, ahí entran a jugar las religiones, las diferentes religiones, ¿sí? O sea, y no es, no tiene que ver justamente, son maneras de manipular. Eu acho eso también. Entonces, en la medida tal vez que nos crezcamos cívicamente, podemos discernir la magia de la no magia, ¿no es cierto? Podemos aprender a elegir, también podemos reclamar otras cuestiones, podemos ir creciendo de otra manera. A lo mejor no vamos a necesitar esto de, a ver, una sociedad, para ser sociedad tiene que tener, ese razonamiento, ¿no? A ver, si algo es porque hay algo que no es, ¿no es cierto? Entonces, si hay clase media, tiene que existir la ley, si hay clase trabajadora, tiene que existir la ley, tiene que existir. Se puede modificar, se puede pensar en otro tipo de cuestión o de poder manejarse de una manera, ir cortando eso, se puede cortar, no sé, a lo mejor mi razonamiento es muy simple, mas es lo que se me ocurre. Respondendo simplesmente, a Dilma e o Lula estão tentando fazer isso. Ah, bueno, pero cortarlo en el sentido de, bueno, que no se perpetúe, que no se vuelva a repetir ese círculo donde después... Parece que estão tentando. Y bueno, y esa es la idea entonces, esa es la idea, y que no nos convirtamos, viste, yo no sé en qué clase estoy ubicada, soy sincera, yo no sé en qué clase estoy ubicada, ¿no? Porque hay días que me siento clase alta y hay días que me siento una ralé total, viste, yo no lo sé, pero es verdad, viste, siempre vamos a estar marginados de algo. Y siempre vamos a tener motivos para envanecernos, para sentirnos en el poder, porque también de eso se trata. Si no se trata del tema económico, se trata del poder. El tema del poder que Foucault habla, ¿no? El poder, no sé. Ya está. Listo. Também vai colocar uma coisinha antes de você. Não, só um comentário. Eu também acho que no GCE falta bastante a relação com a parte material, econômica. Mas uma coisa que não dá para dizer é que ele culpa a ralé por ser ralé. Justamente toda a briga dele é contra a ideologia liberal que diz que quem é dominante domina porque tem mérito e quem é explorado porque é burro ou qualquer coisa. O termo ralé de fato é provocativo. Ele explica isso várias vezes, que ele chamou de ralé justamente porque a ideologia liberal é de ocultar que exista uma ralé. Então ele fala, não, é ralé para
explicitar que eles são explorados. E aí é que, mais do que qualquer outro. Mais do que qualquer outro. Então, ele explica que a questão, a ralé é ralé porque ela é explorada pela classe dominante do Brasil. E, inclusive, naquela entrevista que eu mandei, não sei se vocês viram, a entrevista que ele falou especificamente, por exemplo, quando o filho da classe média consegue ter uma aula a mais de judô, não sei o quê, porque a empregada vai fazer a comida dele, a classe média está expropriando o tempo de trabalho que ela não gasta e tomando do tempo da empregada, que a empregada não vai poder estudar nesse momento que ela está trabalhando para o outro. Então, talvez não tenha ficado claro, mas ele coloca que na origem da construção da classe está uma exploração de classe. E aí, enfim, eu só queria esclarecer isso. Queria fazer sobre o negócio que você colocou sobre a religião como instrumento de manipulação. Assim. Eu acho interessante do texto do Gessé, o trecho do Marx, né, que fala dessa religião ópio do povo, que é a mais conhecida do trecho, ele também dá outras caracterizações para a religião, além do ópio do povo. Ele fala que é o coração de um mundo sem coração, é o espírito do mundo carente de espírito. Tá? Que eu acho que tem muito a ver, na verdade, com a compreensão de religião, tem algum grau inserida no texto do Gessé. Assim, ele apresenta muito como a religião vem suprir a demanda da fraternidade não cumprida da Revolução Francesa. As pessoas têm demanda no espaço, assim, do irmão aqui, estamos bem, horizontalmente, todo mundo zelando pelo bem do outro, né? Ela vem coração do mundo sem coração, assim, que dialoga muito com a compreensão que se trabalha no livro de religião. Ela supre, né? Ela supre uma necessidade. Não, só para, vamos lembrar do companheiro comunista que falou para voltar para o velho bom Marx. Na miséria da filosofia, o Marx defende o Ricardo e fala assim, o Ricardo é chamado de cínico, porque ele iguala os trabalhadores a chapéus. Só que não é o Ricardo que é cínico, é a sociedade capitalista que é cínica. Então acho que é justamente isso que ele está falando. Ele não está fazendo juízo de valor depreciando, a sociedade que deprecia as pessoas ao mantê-las presas, enfim.